Eu quero te convidar a abrir o texto bíblico de Êxodo 33, versículo 13. Êxodo 33, versículo 13. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Você pode procurar no capítulo 33, versículo 13. Caso queira acompanhar aqui no telão com a gente. O texto bíblico diz assim: Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Quero ler esse texto de novo. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Amém. Só até aqui. Amados, hoje eu gostaria de falar sobre o caminho de Deus. A importância de nós sabermos o caminho de Deus tem a ver com a necessidade que nós temos de verificar se verdadeiramente Deus está nos nossos caminhos ou não. Entender qual é o caminho de Deus nos ajuda a diagnosticar e a discernir se o caminho que eu estou seguindo, eu posso contar com a presença dEle ou não. É muito comum, às vezes, a gente fazer planos e a gente chegar assim para Deus e falar: Senhor, olha, estou seguindo aqui nesse caminho, estou tomando essa decisão, eu estou entrando por essa porta, vem comigo, Senhor. E a gente quer que Deus nos respalde em nossos caminhos. Essa é uma expectativa que a gente tem. A gente faz as nossas escolhas, nós fazemos as nossas escolhas, nós seguimos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. E muitas vezes nós somos realmente assim, tentados a dizer: Senhor, vem comigo, porque eu estou caminhando. E às vezes a coisa aperta e a gente fala: Deus, continua comigo porque está muito difícil. Mas a gente não tem a certeza, de fato, se ao ingressar por aquele caminho, de fato a gente podia contar com a presença de Deus ou não. Porque Deus não está em todos os caminhos. Deus não está em todas as decisões. Deus não está em todas as portas pelas quais nós passamos. Então é importante que a gente entenda, não somente que a gente exponha os nossos caminhos para Deus, mas que a gente com sinceridade chegue para Ele e pergunte: Senhor, vou fazer diferente. Ao invés de começar a traçar os meus caminhos, eu quero descobrir quais são os teus caminhos para que eu ande onde o Senhor está. Porque se eu andar por onde o Senhor anda, então posso ter a certeza de que contarei com o teu livramento, contarei com a tua provisão. Há alguns momentos em que nós pensamos: Deus, seja o meu provedor, porque um dos nomes de Deus é Yahvé Jireh. Mas quando foi que Deus se revelou Yahvé Jireh? Eu sou a tua provisão. Quando foi? Quando Abraão tomou o filho dele, e Deus havia dito: olha, me apresenta o teu filho. E Abraão, contra a sua vontade, contra o seu querer, tomou o seu filho e subiu. E quando ele ia apresentar, Deus disse: não precisa, eu queria apenas ver o que estava no teu coração. E então, quando Abraão abriu mão da sua vontade e fez aquilo que Deus queria que fosse feito, então Deus se revelou: eu sou a tua provisão. Amém, queridos? Então, quando Deus se revela? Quando nós ajustamos os nossos caminhos aos caminhos dele.
e na verdade ele não tem caminhos, ele tem um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha a pergunta de Moisés: mostra-me o teu caminho. Mostra-me o teu caminho. Na verdade, quando Moisés pediu que o Senhor revelasse esse caminho, o povo havia acabado de quebrar uma lei, o primeiro dos mandamentos. O povo levantou um bezerro de ouro e começou a adorar esse bezerro de ouro. E então Deus disse: olha, eu não estarei mais com vocês, porque se eu for com vocês, eu vou destruir vocês no caminho, porque vocês têm uma tendência para o mal. Então eu vou enviar um anjo e eu não vou mais com vocês no caminho. E aí nesse momento Moisés chegou para Deus e fala: Senhor, não vale assim, nós não queremos dessa forma, queremos que o Senhor esteja conosco. Então mostra-nos o teu caminho. Se o Senhor não vai no nosso caminho, qual que é o teu caminho? E foi justamente a partir dessa pergunta: mostra-me o teu caminho, para que nós possamos ajustar a nossa vida e o nosso coração. É que Deus começou a trabalhar com Moisés e com o povo, mostrando qual é o caminho de Deus. Então a pergunta hoje é: Senhor, qual é o teu caminho? Se você hoje está confuso com muitos caminhos, vamos entender qual é o caminho onde com certeza nós vamos encontrar o Senhor. Êxodo 33, versículo 17. Êxodo 33, 17. Disse Yahvé a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome de Yahvé. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais Yahvé: eis aqui um lugar junto a mim. Diga: eis aqui um lugar junto a mim. Amém. Eu vou continuar a leitura. E tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, ou numa fenda da rocha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Repita após mim de novo. Disse mais Yahvé: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a rocha. Continua repetindo: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da rocha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Amém? O que o Senhor revela acerca do caminho? Em primeiro lugar, que um lugar junto a Ele, o caminho junto a Ele, começa na fenda da rocha. E eu quero explicar de uma maneira muito simples. A rocha do Antigo Testamento é Cristo, e a fenda é uma ferida na rocha, é um buraco na rocha. E o Senhor está dizendo que Ele não seguiria mais com o povo naquele caminho, porque o caminho que o povo estava trilhando era um caminho de egoísmo, de rebeldia, de idolatria. Não é esse o caminho que eu vou seguir, porque isso fere a minha identidade e fere a minha santidade. Mas Moisés, se você quer conhecer o meu caminho, então eu te colocarei na fenda da rocha. Este é o lugar junto a mim, e neste lugar eu farei passar toda a minha bondade diante dos teus olhos. O que é a rocha? Cristo. E o que é a fenda? É Cristo ferido. É a rocha ferida. Quando Cristo foi ferido? Na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, Jesus foi ferido por causa da minha rebeldia. Sabe aquele caminho da idolatria que o povo decidiu trilhar? Aquele caminho feriu Jesus.
Sabe o caminho da avareza, que talvez você siga, ou eu sigo? Esse caminho da avareza feriu Jesus. Sabe o caminho da imoralidade, que talvez tenha feito parte da minha vida, ou da sua vida? Esses caminhos feriram Jesus. E o único lugar onde eu posso restaurar todos os caminhos tortuosos pelos quais eu já passei, e que já trouxeram ferida à minha vida, a única forma de restaurar, a única forma de corrigir, a única forma de mudar a rota, é quando eu reconheço que todos estes caminhos me feriram e feriram Jesus na cruz. A única forma que eu tenho de reparar essas rotas indevidas que eu trilhei na minha vida, e não somente antes de conhecer Jesus, talvez rotas erradas que eu tenha tomado hoje, depois de conhecer a Jesus, quem sabe ontem, quem sabe hoje. A única forma de corrigir estes caminhos, que trazem pesar, que trazem dor, que trazem sofrimento, o único lugar é a fenda da rocha, no lugar onde Cristo morreu. E como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso hoje. Diante da mensagem que está sendo ministrada hoje, o Espírito Santo de Deus vai te levar de novo para a cruz. Porque é lá na cruz que eu vejo a minha derrota, o meu fracasso, as minhas maldições. É lá na cruz que eu vejo o meu desespero. É lá na cruz que eu me deparo com tudo aquilo que não funcionou. Porque eu errei, porque eu tomei decisões erradas, porque eu segui meus caminhos. Então, quando eu me encontro com Jesus, mas não apenas com Jesus histórico, como alguns dizem, puxa, eu conheço Jesus, Jesus foi um bom referencial de vida, que bom, eu conheço Jesus. Eu não estou falando desse Jesus, que apenas é conhecido na história. Eu estou falando do Jesus na cruz. E quando eu me deparo com Ele, eu olho para Ele, e eu vejo o semblante de Cristo na cruz, caído. Por que está caído? Porque Ele está sofrendo a minha rebeldia, porque Ele está sofrendo a minha imoralidade, a minha idolatria, o meu orgulho, o meu pecado, a minha iniquidade e a minha transgressão. Então, quando eu me encontro com Ele ao pé da cruz, é nessa hora que eu vou chorar pelos meus caminhos errados, e eu vou me converter. E não importa quantas vezes eu tenha de me converter, 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10.000 vezes, cada dia se convertendo, porque é impossível eu ver Jesus na cruz, eu contemplar Jesus na cruz, e não entender que a morte dele não foi só pela humanidade, a morte dele foi por Wilson Maia dos Santos. Ele morreu no meu lugar, para corrigir a minha rota totalmente errada. Vindo aqui para o nosso dia a dia, será que você não se dá conta, como eu me dou conta? E é sempre bom a gente ter momentos de oração, como a vigília que nós tivemos, essas 6 vigílias que nós tivemos consecutivas, onde a gente vem, ouve a palavra, tem um tempo de orar, e aí de repente a gente fala, meu Deus, não é possível, eu sou crente há tanto tempo, eu tenho procurado conhecer a Tua Palavra, mas nesse aspecto eu ainda errei. E por que eu errei? Errei porque achou-se no meu coração alguma coisa má, algum caminho mau, como na oração do Salmo 139. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda eterna, guia-me pelo caminho correto. E então nesses momentos de quebrantamento e de oração, a gente vai descobrindo, Senhor, esse caminho que eu tomei foi um caminho errado. E aí você vai atrás um pouquinho e vai se perguntando, mas por que eu tomei esse caminho? Eu tomei esse caminho porque há alguma coisa em mim, ainda há algo em mim, que tem uma porta aberta para esse caminho. Ainda há algo em mim, quem sabe, o medo seja uma fonte geradora de caminhos errados. Quem sabe o orgulho seja uma porta aberta para caminhos errados. Quem sabe a incredulidade seja uma senda aberta, um caminho aberto para possíveis erros e possíveis enganos, e essas sementes do mal,
De alguma forma elas estão impregnadas em nós. E a gente tem que fazer essa oração deste salmo: Senhor, sonda o meu coração. Hoje, conversando com uma irmã, lembrei-me de uma passagem bíblica, quando o profeta diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. O coração do homem é desesperadamente corrupto. E às vezes a gente acha que o nosso coração é bom. O coração do homem é desesperadamente corrupto, enganoso. Ele é enganoso. Então, queridos, quando a gente vai se dando conta de todas essas coisas, a gente só tem um único lugar, no mundo inteiro. Quando você perceber que os seus caminhos foram caminhos de engano, que você foi enganado pelo seu próprio coração, e não digo que foi enganado pelo diabo, o diabo apenas ele se aproveita de situações já existentes. O diabo age com certeza, mas o diabo apenas se aproveita de realidades já existentes, estão lá. E existe apenas um único lugar que pode corrigir toda e qualquer rota, todo e qualquer caminho errado. Existe apenas um único lugar: a fenda da rocha. A rocha ferida, que é Cristo. Mas o Cristo, não o Cristo histórico, mas o Cristo moído, o Cristo sacrifício, que se deu por nós. Então não importa onde você esteja, se é numa vigília, se é dirigindo um carro, se é nesse culto, se é em casa, se é em algum outro lugar, quando o sinal de alerta bater e você perceber, eu tomei um caminho errado, o que você tem que fazer? Correr para a cruz. Correr para a fenda da rocha, porque é nesse lugar que Ele faz passar diante dos seus olhos toda a bondade dEle. É lindo: eu farei passar diante de você toda a minha bondade. Não há lugar de maior expressão do amor e da bondade de Deus do que a cruz. O Pai que abriu mão do seu próprio Filho, por mim. Ele não fez isso só pela humanidade, Ele fez por mim. E quando eu vejo isso, Wilson, eu te entreguei o meu Filho para corrigir as rotas erradas pelas quais você seguiu. Eu entreguei meu Filho. E há um lugar junto a mim. E se você está perdido, porque o teu coração te enganou, corra para a cruz. Corra para a rota, corra para a penha ferida, para a rocha ferida. E nesse lugar, você vai experimentar a minha bondade. A minha bondade. E aí na bondade de Deus, sabe as besteiras que a gente faz na vida? E que você vai, de repente, depois pensar: Deus, eu fiz uma besteira, eu fiz algo que não devia fazer, eu fui enganado pelo meu coração, fui seduzido por esse mundo mau. Escondido nessa fenda da rocha, Deus faz passar a bondade dEle. E com graça Ele te ensina, com graça Ele te toma pela mão, com graça Ele te faz chorar, com graça Ele faz você sentir a dor. E é importante que você sinta a dor, para que nada seja barato, para que você não se acostume com o caminho errado, para depois dizer: eu errei, mas Deus me perdoa, eu errei de novo e Deus me perdoa de novo. Não, é nessa fenda da rocha, lugar de dor, é lugar de sentimento, é lugar de pranto, é lugar de quebrantamento. Ele faz passar a bondade dEle. É nesse lugar que Ele faz passar a bondade, que Ele revela, que Ele mostra o caminho, que Ele corrige, que Ele disciplina, que Ele faz você chorar algumas noites, Ele faz você sentir um pesar por algumas noites, mas não é a tristeza para a morte. A tristeza deste mundo gera morte, mas a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a vida. E eu pergunto: qual foi a última vez que você sentiu esse nível de dor? Qual foi a última vez que você sentiu esse nível de arrependimento e de tristeza? Qual foi a última vez? Se você não tem sentido isso, talvez você precise voltar ao lugar chamado fenda da rocha.
Talvez você necessite reconhecer diante de Deus que você se tornou insensível. Deus, eu tenho me acostumado com a minha vida. Eu não tenho mais sentido essa tristeza, segundo Deus. Eu queria te convidar hoje a visitar esse lugar. Porque há um lugar junto a mim. E eu te porei na fenda da rocha. E nessa fenda da rocha, eu farei passar toda a minha bondade. E amado, quando essa bondade passa, que bênção poder perceber que Deus traz livramento. Diga para o seu vizinho, Deus traz livramento. Deus traz direção. Aleluia. Então, queridos, Moisés foi para este lugar. E Deus prometeu que ao passar por este lugar, Ele colocaria Moisés na fenda da rocha, faria passar toda a sua bondade, mas também revelaria o seu nome. A bondade nos leva para a cruz, e o nome nos revela a identidade, o que por sua vez, identidade revela o caminho. Qual que é o meu caminho? Se alguém perguntar, qual que é o seu caminho? Depende de quem você é. Porque a sua identidade determina os caminhos por onde você vai. Por isso que Moisés perguntou, revela o teu caminho. E então disse, eu revelarei o meu nome. Eu não preciso falar sobre o caminho. Se eu me revelar, se eu revelar a minha identidade, se eu revelar quem eu sou, você saberá por onde eu ando. Porque os meus caminhos são um reflexo da minha identidade, de quem eu sou. Por isso que Jesus fez tanta questão de mudar o nome das pessoas, né? Um Simão, de Simão para Pedro, agora você é Pedro. Agora você tem uma nova identidade. E porque você tem uma nova identidade, você é Petrus. Você é uma partícula da grande rocha. Eu sou a rocha. Eu sou a rocha ferida. Mas Simão, você não vai ser mais Simão. Agora você vai ser Pedro. Ou seja, você vai ser uma partícula da minha essência. Eu sou a rocha, mas você também será uma rocha, uma pequena rocha, uma nova identidade. Para quê? Para que através da sua identidade, você tenha novos caminhos. Se você passa a ter um novo nome, é sinal de que você terá novos caminhos. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que mentia, se eu não falei, não mente mais, fala a verdade. Porque a sua identidade foi mudada. Então quando Deus disse, eu te colocarei na fenda da rocha, farei passar a minha bondade, e a bondade é revelada na cruz, e é na cruz que começam os nossos caminhos com Deus, mas eu também te revelarei o meu nome, o nome de Deus, a identidade de Deus, revela por onde Deus caminha, revela por onde Deus passa. E aqui no capítulo 34, no versículo 5, Êxodo 34, versículo 5, tendo Yahvé descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome de Yahvé. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Yahvé, Yahvé, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Repita após mim, Yahvé, Yahvé. Mas diga mais alto, porque essa é a identidade de Deus. E essa identidade revela os caminhos de Deus, ou o caminho de Deus. Diga, Yahvé, Yahvé. Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia
e fidelidade. A identidade revela o caminho. Moisés perguntou: qual é o teu caminho, Senhor? Era como se Deus estivesse dizendo a Moisés: Moisés, onde houver compaixão, esse é o meu caminho. A partir do momento em que você deixa de ser uma pessoa de compaixão, pode ter a certeza de que Deus não está nesse caminho. Porque Yahvé, compassivo. Yahvé, compaixão. Que sente a dor pelo sofrimento do outro. Que sente empatia com a dificuldade do outro. Toda vez que eu tomo um caminho de insensibilidade, ou um caminho de egoísmo, onde eu só tenho olhos para mim, onde eu só tenho olhos para minha casa, onde eu só tenho olhos para minha família, e esqueço de que o meu Deus é Deus de compaixão global, é Deus de compaixão universal, é Deus de compaixão pelos animais, é Deus de compaixão pelo pobre, é Deus de compaixão pelo rico, é Deus de compaixão pelo crente, e é Deus de compaixão pelo descrente. Um coração compassivo, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de longo ânimo. Toda vez que eu perco a paciência, Deus não está no caminho da perda da paciência, porque Deus é longânimo. Toda vez que eu entro num caminho de infidelidade, infidelidade para com a minha esposa, infidelidade para com o marido, infidelidade para com o chefe, para com o patrão, para com a sociedade, infidelidade, Deus não está nesse caminho, porque a identidade de Deus é Yahvé, Deus compassivo, Deus clemente, Deus de longanimidade, grande em amor paciente. Há uma tradução que diz amor paciente, amor que não desiste, amor que renova forças, amor que concede perdão, amor paciente. Essa qualidade de misericórdia é essa, amor paciente, que renova o perdão todos os dias. É interessante a gente acordar todo dia e falar: Senhor, muito obrigado, porque as tuas misericórdias já se renovaram para com a minha vida. Porque é uma promessa de Deus. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram sobre mim. Mas às vezes a minha misericórdia não se renova em relação ao outro. A gente não renova a longanimidade para com o outro como Deus renova a dele para comigo. A gente não renova misericórdia, nem compaixão, como Ele age para conosco. Nós somos curtos, nós somos pequenos, nós não temos um coração dilatado. E às vezes, com toda a intolerância do nosso coração, ainda estamos querendo dizer: Deus, vem comigo, esteja no meu caminho. Estão entendendo, queridos? Às vezes queremos que Deus respalde a nossa intolerância. Às vezes queremos que Deus respalde a nossa avareza. E queremos que Deus respalde a nossa incredulidade. E Ele não pode estar nesse caminho. Porque esse caminho fere a sua identidade. Então aquele povo estava perdido, né? Aquele povo lá da idolatria, que tinha feito bezerro de ouro, e que estava naquela condição. Então realmente Deus não seguiria com aquele povo. No entanto, há algo do nome de Deus, no versículo 7, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, mas que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. O que é a iniquidade? A iniquidade é a malignidade mais profunda do coração. Diga, iniquidade é a malignidade mais profunda do coração. É essa iniquidade que dá base para todos os nossos erros. A iniquidade, a malignidade do coração, a semente maligna plantada no coração.
Mas a Bíblia diz que Deus, quando Ele revela o seu nome, Ele diz que Ele, Yahvé, perdoa a iniquidade. Senhor, mesmo diante do bezerro de ouro, o que a palavra nos disse um pouco antes? Há um lugar junto a mim. Esse lugar é na fenda da rocha. Se a tua família vem de um contexto de abandono, de iniquidade, vem de um contexto, quem sabe, de alguma coisa má, de alguma iniquidade que tenha estado na base da família, nesse lugar, junto ao Senhor, na fenda da rocha, há perdão para a iniquidade, há perdão para a idolatria, há perdão para a imoralidade. Ele perdoa a iniquidade, Ele perdoa a transgressão. O que é a transgressão? É a quebra de uma lei. Ele perdoa a transgressão, Ele perdoa a iniquidade, a malignidade mais profunda do coração. E Ele perdoa o pecado. O pecado é errar o alvo. A iniquidade é a malignidade do coração. A transgressão é a quebra de uma lei. E o pecado é errar o alvo, é errar o propósito, é deixar de acertar no lugar que Deus determinou para você seguir. E não há problemas para Deus corrigir todas essas coisas. A única coisa que eu preciso é reconhecer a iniquidade, é reconhecer a transgressão, e é reconhecer o pecado, e me refugiar, arrependido e quebrantado, nessa fenda da rocha, que é o lugar do sacrifício, onde todas as maldições que haviam sobre a minha vida, são anuladas e são canceladas, por causa do sangue precioso de Jesus, no qual há redenção. Então, quando Deus revela esse lado perdoador, então Moisés começa a encontrar esperança para ele. É nessa hora em que Deus se revela como Deus perdoador de iniquidade, perdoador de transgressão e de pecado, é que agora Moisés tem uma chave na oração para reivindicar a presença de Deus naquele caminho. E é por isso que ele vai dizer no versículo 8: e imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Que adoração é essa, queridos? É adoração resultado de uma revelação, de uma chave. Senhor, agora eu te conheço, e porque conheço a tua identidade, eu tenho algo no teu nome que nos favorece. Não para que o Senhor passe a mão na nossa cabeça, mas reconhecemos que há iniquidade em nós, que há transgressão em nós, e que há pecado em nós, mas tu és perdoador, tu és aquele que nos restaura. E então versículo 9, e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Por que Moisés se sentiu seguro para fazer esta oração? Porque Deus revelou quem ele era. E parte da identidade divina é Deus perdoador. Qual que é o valor dessa palavra hoje? Entender que se você tem trilhado os seus caminhos, e você tem percebido que nestes teus caminhos, ou que estes teus caminhos não são necessariamente o caminho de Deus, o que você precisa fazer hoje? Correndo, com o coração aberto, se refugiar na cruz e pedir ao Senhor: perdoa-me, Senhor, eu gerei caminhos errados, e eu fiz aquilo que não te agradava. E a iniquidade, como sendo uma raiz maligna no coração, eu percebi a iniquidade no meu coração, que abriu essa porta e abriu esse caminho.
mas Tu és Deus perdoador de iniquidade. Senhor, eu quebrei a regra, eu quebrei uma lei, e eu fiz algo que não Te é agradável, mas Tu és perdoador de transgressão. E o pecado, eu errei o alvo, eu vivi fora do propósito para o qual eu nasci, eu pequei contra Ti. Mas Senhor, eu vejo que no Teu nome, a misericórdia, a compaixão, a fidelidade, a bondade, e na cruz do Calvário, todos os meus pecados, iniquidades e transgressões são perdoados. Por isso, eu me encontro contigo de novo na cruz, arrependido. E eu me aproprio da Tua identidade, perdoadora. E vem sobre a minha vida, vem sobre a minha família, e restaura, e que através da minha vida, e através da minha casa, o Senhor continue exercendo misericórdia até 1000 gerações, e Deus não fica contando uma geração, 2 gerações, 3, até 1000, não, todos aqueles que se aproximam de Deus, com esse coração arrependido, acharão graça, misericórdia e perdão. E o que vai acontecer? Se no passado você tinha medo de que esse pecado visitasse seus filhos, por causa dos teus erros, se você tinha receio de que a sua casa ficaria debaixo de maldição, por causa dos seus erros, quando você vem para a cruz, com esse coração, Ele perdoa a iniquidade, Ele perdoa a transgressão, Ele perdoa o pecado, e Ele manifesta bondade, misericórdia e restauração. Mas pastor, por que Ele ainda diz que Ele visitaria o pecado do pai aos filhos até a 4ª geração? Por 2 motivos. Primeiro, Ele quer mostrar para nós que a bondade dEle é muito mais generosa do que a sua repreensão, porque a repreensão dura 4 gerações, mas a bondade 1000 gerações. Há muito mais disponibilidade em Deus de perdoar e de restaurar do que trazer juízo. Mas para quem repousa essa palavra dura da visitação dos pais nos filhos? O próprio nome de Deus, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Não inocenta o culpado. Quem está dentro desta cláusula? Quem está dentro dessa palavra? O culpado. Quem é o culpado? É aquele que talvez tenha até uma atividade religiosa, mas ele nunca veio para a fenda da rocha, ele nunca se arrependeu, ele nunca se apropriou do sacrifício, e porque ele não se apropriou do sacrifício, ele ainda é culpado. Na verdade, todos nós éramos culpados, mas o que aconteceu com a nossa culpa, quando nos achegamos à cruz, a nossa culpa, a culpa que havia sobre a minha vida, e que tornava meus filhos malditos, essa culpa, quando eu venho para Jesus, essa culpa, ela é transferida para Jesus, e é por isso que Jesus se tornou maldito. Não era a maldição dele, era a minha maldição. Então a minha culpa e a sua culpa são transferidas a Cristo. Então todos nós temos que passar pela cruz, porque é na cruz que a culpa é transferida. Mas aquele, querido, que nunca se arrependeu dos seus pecados e nunca teve um encontro com Jesus na cruz, continua culpado. E a identidade de Deus diz: não inocenta o culpado. Não que ele não queira, mas apenas há um caminho, e é por meio do sangue. Não inocenta o culpado. E amado, eu gostaria que cada um de nós pudesse ter essa oportunidade de
está na cruz. Porque é nessa condição, ao pé da cruz, que eu não desejarei mais voltar a viver o que eu vivia no passado. Não posso desejar viver mais como eu vivia no passado. Eu preciso entender que é na cruz do Calvário que a culpa é transferida, mas ela é transferida de uma vez por todas, não para eu abraçar de novo a culpa, não para eu voltar aos mesmos caminhos. Mas se porventura você voltou a algum caminho mau, hoje o Senhor está te dando oportunidade para você se esconder na fenda. Se você tem sido tentado a voltar àqueles caminhos que você já conhece, que não são caminhos de paz e de bênção, hoje Ele te oferece a oportunidade de se arrepender. Se você percebe que o teu caminho não tem sido de longanimidade, nem de misericórdia, nem de compaixão, se você tem abrigado o mal no seu coração em relação às pessoas, saiba que Deus não está nesse caminho, porque Deus é compassivo, clemente, misericordioso, de amor paciente. Então hoje você pode se arrepender e dizer: Senhor querido, eu tenho abrigado o mal no meu coração, a intolerância, a violência e a agressividade, e eu quero me despojar, eu quero me lavar de novo no teu sangue, porque eu quero estar no teu caminho. Mostra-me o teu caminho. Mostra-me o teu caminho. E então eu farei com que todas as vertentes da minha vida se ajustem ao teu caminho. Perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão e perdoa o pecado. E ajude, Senhor, para que todas as pessoas que ainda estão culpadas, e todos pecaram, Romanos 3:23 diz, todos pecaram, todos se fizeram culpados, todos. E ele disse, não inocenta o culpado. A única forma de deixar de ser culpado é quando a sua iniquidade, a sua transgressão e o seu pecado são transferidos para a cruz. E então Ele manifesta bondade, misericórdia e compaixão. Até 1000 gerações daqueles que amam ao Senhor. Hoje, querido, assim como Moisés se apropriou dessa identidade divina, e ele conseguiu, através dessa intercessão, fazer com que o Senhor andasse junto com o povo. Senhor, Tu podes andar nesse caminho, porque nós somos um povo de dura cerviz, mas nós precisamos da Tua misericórdia. Perdoa a nossa iniquidade, e perdoa o nosso pecado, e toma-nos por Tua herança. Hoje você pode fazer esta oração, e principalmente pelo fato de que Cristo já morreu na cruz por você. Não para que você continue no caminho de obstinação, mas que você abra mão do mal e entenda o caminho de Deus. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, chamando os músicos, para que nessa hora possamos ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Venha com seu coração aberto.